Prosseguindo com um estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 10, o significado das leis divinas nas relações sociais. Hoje nós trabalharemos o tema a libertação dos flagelos sociais por meio da transformação moral. Estamos vivendo um tempo muito delicado, que é o tempo da transição planetária, em que Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, faz toda uma previsão que se encaixa exatamente no que nós temos vivido no planeta. Tudo isso, a crueldade, o terrorismo, tudo que nós temos vivido, Jesus já previu, e era um tempo de muita iniquidade, é o que nós estamos vivendo. E que ele diz no Evangelho de Mateus que pelo fato da iniquidade fazer parte intensa destes dias, o amor de muitos se esfriaria. Mas ele nos recomenda cuidado para que nós não deixemos o amor em nós esfriar, entrando num processo de indiferença frente à vida. O objetivo deste encontro é refletir sobre como acontecerá a liberação dos flagelos sociais, como as guerras, o terrorismo, o assassínio, a pena de morte, a miséria econômica, o aborto, o suicídio, a eutanásia, etc., por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs. Estamos sendo convidados, enquanto sociedade terrena, a desenvolver as virtudes cristãs, para que tudo isso que foi colocado aqui seja algo só que seja registrado apenas nos livros de história e nos museus, que teremos registros desses fatos todos aqui. Vamos inicialmente meditar sobre a transformação moral da sociedade terrestre. Fechando os olhos, nós vamos aproveitar esse momento não apenas para meditar, mas para fazer uma vibração para todos os atos de terrorismo que temos visto nesses dias acontecerem um após o outro. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, Filho de Deus, aprendiz da vida, que traz um convite consciencial de trabalhar pela sua transformação moral, para auxiliar na transformação do planeta em que vivemos. Como você tem contribuído para a regeneração do planeta? Você quer efetivamente contribuir para essa regeneração? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. E aproveitando esse momento para irradiar o nosso pensamento amoroso para todos aqueles que estão sendo vítimas dos atos terroristas pelo mundo afora, mas principalmente
pelos vitimizadores, aqueles que por fanatismo tiram as próprias vidas para destruir a vida de outras pessoas. Que todos recebam neste momento as nossas melhores vibrações, de modo que tenhamos um planeta melhor em tempos breves. Busquemos diariamente irradiar as nossas vibrações de amor e paz para o nosso planeta. Gradualmente vamos abrindo os olhos para as nossas reflexões doutrinárias. Nós vamos começar as nossas reflexões com a questão 743 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz a pergunta que muitos de nós nos fazemos: da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Nós estamos hoje vivendo várias guerras simultâneas no nosso planeta. Guerras civis, guerras militares, mas pela Ásia, pela África, muitas desavenças, e nos últimos tempos muitas e muitas guerras se sucederam. Um dia tudo isso vai desaparecer? E aí? Com toda certeza, né? Agora, quando é que vai desaparecer? Vamos ver a resposta dos benfeitores de uma forma muito serena. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, aquilo que nós temos trabalhado em todos esses módulos do estudo reflexivo, as leis divinas, somente teremos um ambiente de paz no planeta, um ambiente harmonioso no planeta, quando nós praticarmos a lei de Deus. Aqui no singular, porque está num todo coletivo, as várias leis de Deus que nós trazemos em nossas consciências. A partir do momento que nós vamos trabalhando isso no nível individual, nós somos convidados a levar isso para o nível coletivo também. Questão 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Tirar a vida de alguém em qualquer circunstância é crime? O que significa aos olhos de Deus? Deus tem olhos? Não, né? Deus não tem olhos, porque Deus não é um ser humano. Então, o que é aos olhos de Deus aqui as leis divinas, né? Onde estão os olhos de Deus? Na nossa própria consciência. Vejamos a resposta aqui dos benfeitores. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Olha que interessante essa resposta. Por quê?
que os benfeitores deram essa resposta. Uma programação para o espírito de que forma? Então, a questão é, se somos espíritos imortais, tanto faz estar no corpo quanto fora do corpo, a vida continua, não continua? Então, na verdade, não houve uma morte efetiva. Só que um espírito imortal que está encarnado, que tem um plano existencial, que nós já vimos isso quando trabalhamos as leis de liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Nós estamos em expiação no sentido amplo da palavra, extraindo a pureza, independente de estarmos em provas ou em expiações no sentido estrito, que são as situações mais dolorosas. Todos nós estamos reencarnados com o objetivo de expiar, de desenvolver os valores essenciais do espírito. Ou, caso de espíritos missionários, que é uma minoria. Mas quando há um corte desse programa, por isso que o benfeitor colocou aqui, aí é que está o mal. Porque o espírito vai continuar vivo, mas houve uma interrupção abrupta de um programa. Mas aí muita gente poderá dizer, mas então a pessoa aquilo não estava no programa dela? Porque tem muita gente que acha que tudo que nos acontece está no programa. Nós estamos vendo aqui pela resposta que o assassinato não está no programa de ninguém. Aprofundando um pouco mais na reflexão, se estivesse no programa o assassinato, estaria no programa também o quê? O assassino. O assassínio estaria dentro das leis divinas. Não faria sentido algum, né? Então, quando alguém morre, né? Porque nem sempre vai ser desencarnar, assassinado, ali houve uma interrupção, sim, de uma programação. Não era para a pessoa desencarnar naquele dia. Da mesma forma que o autocídio, que é o suicídio, quando a pessoa se mata. Não estava previsto na programação dela a desencarnação naquele momento. No caso do assassínio, a mesma coisa. Porque muitos, nessa ideia de que tudo o que acontece já está previsto, uma ideia simplista em relação à lei de causa e efeito, pode acreditar que já estava previsto o assassinato. Pode ser a morte e o desencarne. A pergunta da Beatriz, se é só a morte, não necessariamente, vai depender do nível do espírito. É aquilo que nós vimos no módulo sobre morte e desencarnação. Nem sempre acontece no mesmo dia. O espírito que já está espiritualizado, mesmo quando tem ceifado a sua vida antes da hora, pelo fato de ele ser espiritualizado, a desencarnação vai acontecer imediatamente à morte. Agora, se ele ainda estiver voltado para o sensualismo de qualquer ordem, vai haver a morte e a desencarnação vai acontecer algum tempo depois, mais ou menos tempo, de acordo com o nível de materialidade, o nível de sensualismo do espírito. Tá? Isso nós vimos em detalhes no módulo que estudamos a morte e a desencarnação. Então, a boa pergunta, existe ou não bala perdida? A bala saiu do revólver, ela estava perdida ou ela estava num revólver que alguém apertou o gatilho, né? Bala perdida você encontraria assim no chão, né? Mas não
no ar, varando pessoas. Aí, com base nessa questão, 746, Márcia, o que significa então as balas perdidas? E aquele que é instrumento da bala perdida, qual é o papel dele? É um assassino. Ele está se colocando como um assassino. E está interrompendo uma vida aqui, como está aqui, ó. Tira a vida ao seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação, de missão. Hã? Sim, a vítima. Estar num planeta de expiações e provas faz com que nós estejamos sujeitos a uma morte desse tipo? Alguém que morre dessa forma é um inocente? É? Não, não é? Dentro da lei de causa e efeito, alguma coisa tem. Por quê? Por que a bala acha essa pessoa e não outra? A tal da bala perdida. Existe o assassino, mas o assassinado também, ele não estará isento de algum débito, porque caso contrário, nós admitiríamos que toda pessoa assassinada está sendo injustiçada. E que há injustiça divina, porque Deus que permitiu isso. Se Ele é todo poderoso, Ele poderia impedir isso. No caso de carro, quando a pessoa se alcooliza e vai para cima ou corre demais, ele funciona como uma arma. Então ele está potencialmente um assassino, o motorista do carro, né? Porque não se mata apenas com revólver, com faca, pode se matar com carro, quando a pessoa age de uma forma totalmente desconectada das leis de trânsito que tem uma lógica, né? Leonardo, você tem pergunta? Por favor. Uma boa pergunta. Seria o caso de dizer que a vítima atrai? Vamos refletir juntos. O Leonardo colocou a questão da lei de atração. A lei da atração funciona em que sentido? Ela é uma verdade, é uma lei-efeito. A partir de que lei? De causa e efeito, que está conectada com qual outra lei? Lei de justiça. Então vejamos. A pessoa que deve para a própria consciência, deve para com a justiça de Deus que está na própria consciência, está, de alguma maneira, submetida às causas e aos efeitos. E a lei da atração possibilita aquele espírito que não está quitado com a lei de atrair situações desse tipo. No livro Sexualidade e Saúde Espiritual tem uma resposta sobre um assunto que é correlato a isso aqui, que é o estupro. Por que Deus permite que uma mulher seja estuprada, por exemplo? Fizemos essa pergunta aos mentores e um deles respondeu essa questão e colocou que há um período de tempo para que o espírito possa evoluir por amor. Então todos nós temos na existência um tempo para agir com amor, para que com esse amor nós possamos nos liberar da dor que nós mesmos causamos, geramos para os outros. Então, quando a pessoa age amorosamente naquele tempo, porque o tempo do espírito imortal é infinito, mas o tempo de uma existência, ele é limitado. Então nós temos um tempo para agir amorosamente.
E quando o Espírito não age amorosamente naquele tempo, ele vai, pela próprios mecanismos da lei de justiça, causa e efeito e de atração, atrair aquela expiação dolorosa que ele poderia ter se libertado a partir do amor, mas que não fez os esforços para isso. Então, essa questão em relação ao estupro é aplicável também no caso do assassínio, é aplicável no caso da bala perdida. Não é por acaso que aquela pessoa passa pela situação. É claro que quem é o instrumento do escândalo, seja o estuprador, seja o assassino, ele está incorrendo num grave débito perante a própria consciência. É aquilo que Jesus ensina, é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos venham. Então, a atitude realizada é escandalosa, é um processo contrário à lei divina. Mas quem passa pela situação não é inocente perante a lei. Duas crianças brincando com uma arma. Quem é o responsável são os pais, né? Que deixaram a criança brincar com a arma. Então, na verdade, não é a criança que é a responsável por esse ato quando há uma morte assim. É o adulto que agiu com irresponsabilidade ao deixar uma arma ao acesso da criança. Então vejamos que há sempre uma pessoa que fez uma escolha que é responsável por essa escolha. Se a criança não tem como se responsabilizar pela escolha dela, porque o livre-arbítrio da criança é limitado, o adulto que deveria estar supervisionando tudo isso é que assume a responsabilidade. Vejamos a questão 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Vamos prestar muita atenção nessa resposta aqui, porque é uma das respostas mais profundas do Livro dos Espíritos, que aborda a questão das nossas limitações de um ângulo muito profundo. Tudo que nós estamos vivendo no nosso planeta hoje advém dessa postura de crueldade. Ainda hoje, quem acompanhou os noticiários, um padre de 86 anos foi degolado dentro de uma igreja na Normandia. Fanáticos do Estado Islâmico. Isso tem acontecido com muitos cristãos de várias denominações pelo mundo afora, principalmente ali na região do Oriente Médio. Só pelo fato de ser cristã, a pessoa é assassinada. É o caso desse padre de 86 anos, que estava simplesmente ali na igreja, com algumas freiras, e ele foi adentrar a igreja e degolaram o padre com facas. E filmaram todo o ato. Vejamos que é um ato terrorista de uma profunda crueldade. Quem analisa as coisas de maneira superficial, qual é o movimento? Se nós formos analisar de uma maneira superficial, qual é o movimento que nós vamos ter em relação a isso tudo? De raiva, que mais? Revolta, raiva. Qual é a nossa visão do assassino? Comumente falando. Como que nós vemos o assassinato, um extremista, um fanático religioso vai lá e degola outra pessoa de outra religião simplesmente por ser de outra religião? Não é comum entrarmos em julgamento? Nossa, é um monstro, não é um ser humano. É uma pessoa indigna de qualquer clemência, de qualquer
sentimento de compaixão. Comumente, o que as pessoas vibram nesses atos é exatamente isso. A energia que emana da maioria é esse tipo de energia. E o que acontece no planeta quando nós emanamos esse tipo de energia? Não é apenas um mal, é o que nós fazemos quando nós emitimos esse tipo de energia? Desequilíbrio, mas o que vai acontecer? Alimentamos isso, nós fomentamos a continuidade disso. A mídia que divulga a exaustão esses acontecimentos, o que eles têm feito? De uma certa forma, alimentando outras pessoas a fazer, às vezes não tem nada a ver com o Estado Islâmico lá, as pessoas começam a assassinar, como aconteceu também no Japão, hoje no Japão, ontem, lá. Uma pessoa entrou numa clínica de reabilitação de pessoas e matou a facada, acho que 19 pessoas. Então, o que vai acontecendo? Todo um clima de ódio, de raiva, de multiplicar a violência. As pessoas que estão vibrando de uma forma negativa para as pessoas, elas não pegam em armas. Mas precisa pegar em armas para que nós ajamos com crueldade? Ou nós não podemos, utilizando do pensamento, agir com crueldade? Então, se nós vibramos crueldade com quem foi cruel, o que nós estamos fazendo? Nós estamos alimentando, fomentando a manutenção da crueldade na Terra. Agora, com base nessa reflexão, vamos ver essa resposta que os benfeitores deram a Allan Kardec. Kardec pergunta se a crueldade não derivará da carência do senso moral. Vejamos a extensão da pergunta. Carência é o quê? Aquilo que falta. Falta para as pessoas cruéis, terroristas, assassinos, estupradores, tudo isso que temos visto no nosso planeta. Há uma falta do senso moral? Será que é isso, gente? Vamos ver a resposta? Diz da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Olha que resposta linda. Vejamos a extensão dessa resposta. Não há falta, não há carência. Por que não há carência? Existe um motivo muito profundo para essa correção que o mentor que respondeu essa pergunta lá a Kardec faz da pergunta dele. Porque estão as leis da consciência, mas que mais? Tem um outro fator mais profundo ainda. As leis estão envolvidas, sim, sem sombra de dúvida. Mas o que faz com que nós nunca sejamos carentes de nada? Está latente, sim, está latente. Mas por que está latente? Essa que é a pergunta. E por que Deus não faria isso conosco? Nos criou a imagem e semelhança dele, com todos os valores dele. Todos os valores de Deus já existem aqui em nós.
O fato de sermos filhos de Deus, pelo fato dele ser justo e bom, mas não é por isso, é porque ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, se nós somos a semelhança de Deus, e Deus é soberanamente justo e bom, é puro amor, como diz João Evangelista, o que significa? Que nas virtudes de Deus, os atributos de Deus já existem em nós. Só que existe de que forma? Latente, não desenvolvido, porque Deus nos criou simples e ignorantes. E como nos criou simples e ignorantes, nós trazemos todo o potencial não desenvolvido ainda. Porque Deus quer que nós desenvolvamos esses potenciais por nós mesmos, não como uma dádiva, mas como uma conquista. A dádiva Ele já deu o que para nós? Isso que o benfeitor coloca aqui. O princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Então nós trazemos em germe todas as virtudes, assim como as leis já existem na nossa consciência, e para cada lei nós temos determinadas virtudes a ser conquistadas, desenvolvidas, tudo isso já está aqui de forma latente. Nós somos convidados a desenvolver. Então, aquele que está cruel hoje, amanhã será bom e nobre. Nós já queremos o bem, todos nós que estamos aqui, já queremos o bem ou não? Não, Leonardo? Acho que se nós não quiséssemos o bem, não estaríamos numa terça-feira, nesse horário aqui, refletindo tudo isso. Nós já queremos o bem, nem sempre nós agimos no bem, mas já queremos sim, senão não estaríamos aqui. Podemos aventar que nós já estivemos muito cruéis no passado? Então significa que muitos dos germes que nós não tínhamos há um tempo atrás, hoje nós já conseguimos desenvolver com maior eficácia, né? Então, da mesma forma que nós já nos movimentamos na direção do bem, outros espíritos também o farão no seu momento. Então, na verdade, não existem pessoas cruéis em princípio. Existem pessoas que ainda não desenvolveram a bondade. Muda a forma como nós vemos as coisas, gente? Vejamos que essa forma dura, essa forma vingativa, essa forma dolorosa de ver tudo o que está acontecendo no planeta muda. Muda por quê? Porque nós não vamos ficar focados na carência, mas apenas na ausência do desenvolvimento que ainda não aconteceu, mas que acontecerá. Faz sentido isso? Então, todos nós vamos desenvolver o senso moral, porque ele já existe em germe em nós. Vejamos o comentário de Kardec, que é mais significativo, que é tão significativo quanto a resposta do benfeitor. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, a partir do momento que nós resolvemos utilizar da nossa vontade para desenvolver o senso moral, não há mais volta. Nós vamos gradualmente superar todas as tendências que trazemos ligados à crueldade. Vai ter um dia que nem pelo pensamento nós vamos querer
agredir alguém, como ainda existe muitas vezes em nós. Já nós muitas vezes não agredimos mais, mas o desejo ainda existe. E vai chegar um momento que nem no pensamento, porque nós vamos gradualmente nos modificando, nos melhorando. Questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Vejamos que é uma pergunta que tem muita relação com a outra. Vai chegar um momento que nós vamos não ter mais na Terra seres voltados ao mal? Sim, né? É o que nós estamos trabalhando. A regeneração do planeta é exatamente a criação de um planeta sem o mal, que vai gradualmente caminhar em direção a abolir todo o mal. Não é de uma hora para outra, mas isso vai acontecendo. Oi, fala. Se políticos também estão enquadrados nessa questão, sim, porque o assassínio não é feito só apenas como armas, como nós falamos agora há pouco. Se você tira recursos da população que vai morrer à míngua nos hospitais, como tem por aí, nas estradas esburacadas, como nós temos no país, todas essas mortes são assassínios feitos por políticos corruptos que desviam os recursos da educação, da manutenção da infraestrutura do país, que retiram os recursos dos hospitais. Tudo são processos que as pessoas estão fazendo, né, o chamado crime do colarinho branco, mas que é tão sujo de sangue quanto... e às vezes até mais, porque tem maior conhecimento do que o ignorante, que às vezes está tão embrutecido pela falta de educação que mata por ignorância, enquanto que aquele que conhece as leis e mesmo assim afeta uma quantidade de pessoas muito maior, incorre em maior erro. Agora, da mesma forma que todos, né, todo político corrupto de hoje vai ser o homem de bem amanhã. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. De que o mentor está tratando aqui, gente? O que tem a ver conosco isso? Essa resposta aqui. Eles não estão falando exatamente da trajetória daqueles que hoje almejam o bem? No futuro, os que estão voltados ao mal vão fazer a mesma coisa. Nós não falamos que agora há pouco, que muitas vezes no nosso passado espiritual nós estávamos focados na crueldade e hoje já estamos diferentes? Então, é as mesmas pessoas que vão renascendo, passando pelas múltiplas experiências, que vão formando uma sociedade mais justa. É o que estamos vendo no nosso planeta. Vejamos que o mal no planeta, ele faz um alarde enorme, mas os assassinos, os terroristas é uma minoria da população. A grande maioria já clama por mudanças. É claro que ainda pelo nível do pensamento, como nós falamos agora há pouco, nós alimentamos muito esse processo ligado à crueldade, mas já há um clamor para que haja o movimento na direção do bem, em se tratando do planeta. Então, gradualmente, nós vamos ter o desaparecimento do mal no nosso planeta. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem,
só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Se nós compararmos a história da humanidade, o que nós temos hoje, com o que nós tínhamos na Idade Média era muito pior, né? Só que na Idade Média não tinha a mídia para noticiar todas as carnificinas que aconteciam nos calabouços, nos porões, tudo à margem da lei, muitas vezes à margem total da lei, sem nenhum julgamento, as pessoas eram colocadas em calabouços para morrer ali, de fome, de sede, de tudo. Então, analisando a própria história da humanidade, nós vamos vendo isso, que o benfeitor coloca aqui. Só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. Quem olha a geração só como uma foto e não como um filme, o que vai ver? Se nós olharmos os tempos que nós estamos vivendo com tanto terrorismo e ver esse momento como uma foto e não como um filme que vem vindo e tem aquela cena e vai continuar. Qual é nosso movimento? De ver o quê? Não é de ver a humanidade num estado de como se nós não tivéssemos mais conserto, não tem mais salvação. Muita gente não tem visto assim, né? Esse mundo está cada vez pior, não sei aonde nós vamos parar, e essa visão negativista das coisas, como se fosse você medisse as coisas por fotos estanques, e não com passado, presente e futuro. O que o benfeitor coloca aqui é exatamente para que nós vejamos as coisas de uma maneira dinâmica e não estática. Se vermos esse momento de maneira estática, nós começamos a entrar até em desespero. Você não pode nem viajar para os países mais visados por terrorismo, porque você pode explodir a qualquer momento ali no meio no aeroporto, em algum lugar assim, como tem acontecido. E, na verdade, as coisas não são assim, dessa forma mecânica, como muita gente acredita. Fundamental é ver dessa forma dinâmica e sempre o movimento do aperfeiçoamento constante. Por que é importante que nós vejamos assim? E o que nós podemos ter certeza que é assim? Qual é a força que nós somos convidados a enxergar em cada ação, em cada situação dessa? Está ligada à lei do progresso, mas que força que está ligada à lei do progresso? A força endoevolutiva. É uma força que vem da lei do progresso para a humanidade inteira. Claro que cada pessoa vai acessar essa força pela força autoevolutiva. Mas como o amor, o bem, é algo intrínseco a nós, a busca disso, cedo ou tarde vai acontecer com todas as pessoas. E aí o que nós já vimos também nesse módulo do nosso estudo reflexivo. Aqueles que estiverem no nível de rebeldia e não quiserem realmente a mudança, aí entra o exílio planetário como também uma opção da divindade para restabelecer a ordem no planeta. É o que nós vimos quando trabalhamos o exílio. Quando Jesus coloca também no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que por causa dos escolhidos seriam abreviados esses dias. E nós vimos que é o abreviamento desses dias de crueldade que nós estamos vivendo, é exatamente pelo exílio planetário. Porque todo o mal que nós temos aqui na crosta, ele é fomentado da dimensão espiritual inferior. Espíritos empedernidos no mal, que ainda estão muito rebeldes, que estão muitas vezes há séculos nas regiões das trevas, no próprio planeta, têm sido exilados em massa, esses espíritos. E devido a esse exílio, muita pressão que nós temos
na humanidade encarnada vai gradualmente diminuir também. Então, são duas situações acontecendo simultaneamente. É essa que o benfeitor coloca aqui, da reencarnação a partir das várias existências, melhorando a geração após a geração pelo nosso aperfeiçoamento, e ao mesmo tempo aqueles que ainda permanecem endurecidos e não querem, por rebeldia, se submeter às leis divinas, vão ser colocados em ambientes propícios para a própria evolução em outros planetas. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E aí, gente? Sim, todas as situações que afrontar a lei de justiça vai desaparecer, né? Vamos ver aqui. Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Olha que alcance dessa resposta. De que eles estão falando aqui? No século XIX, eram poucos os países que não tinham pena de morte. Na Europa inteira havia pena de morte. Praticamente todos os países que se salvo engano em relação a um ou outro. Hoje, nenhum país da União Europeia tem pena de morte. Inclusive, é uma cláusula para participar da União Europeia de não ter pena de morte. A Turquia está no impasse, não sei se vocês estão acompanhando pelo noticiário, que eles estão querendo voltar à pena de morte, que tinham abolido, para poder participar da União Europeia. E o presidente lá, que quase sofreu um golpe, está querendo dar outro golpe, instituindo pena de morte para matar desafetos. E estão cogitando até de desistir de entrar na União Europeia. Só para se ter uma ideia de quanto as coisas mudaram. Nos Estados Unidos, que tem pena de morte, existem vários estados que aboliram completamente. E só é uma minoria dos estados que tem pena de morte lá, porque lá não é uma legislação federal, é uma legislação estadual, essa questão. Então, no nosso país havia a forca. Já há muito tempo não temos pena de morte aqui. Né? Institucionalizada não, tem as carnificinas aí de milícias e tudo, mas é tudo e de forma ilegal, não de forma legal como era antes. Então significa o quê? Que no século XXI, em relação ao século XIX, nós já tivemos um progresso muito grande nesse quesito, né? Da questão da pena de morte. Agora, de que os benfeitores estão dizendo aqui? Que quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. De que tempo eles estão se referindo? Quando as leis divinas estiverem plenamente em nossas consciências, elas é que determinarão, né? As próprias leis humanas estarão de conformidade com as leis divinas. E aí não precisaremos de julgar uns aos outros, porque não precisará. Cada pessoa estará fazendo todos os esforços para cumprir as leis divinas, que serão as mesmas humanas. Mas esse tempo, como ele diz aqui, está muito distante desse momento. Só talvez um planeta em plena regeneração, talvez daqui a mais de milênio, que nós provavelmente teremos essa condição. Claro que não dá para a gente quantificar, porque as coisas se processam de uma velocidade que pode ser diferente da que existe atualmente.
Mas nesse momento, por exemplo, nós não temos pena de morte no país. Mas se não tivermos os juízes julgando, o que aconteceria no nosso país e em outros países do mundo? Viraria um caos, porque a maioria ainda não tem condições de agir com liberdade plena, porque a lei de amor, justiça e caridade são poucos aqueles que cumprem essa lei. Então, por isso, ainda precisamos de juízes. Mas vai chegar um momento que não vai precisar, né? E aí o Nestor vai estar desempregado nessa época. Regilane, o que mais? Vamos ver agora a fala de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados e a natureza dos crimes que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Vejamos que Kardec escreveu aqui isso no século XIX. No século XIX, a guilhotina funcionava na França, não como ela funcionou no século XVIII, na época da Revolução Francesa, né? Que, segundo os relatos da história, teve dias que o rio Sena se tingia de vermelho, de tanto sangue que escorria das guilhotinas que não paravam, lá na época da Revolução Francesa. No século XIX ainda havia a pena de morte, mas a pena de morte já bem mais amena. Hoje, no século XXI, já não há mais. Então, se nós formos ver no século XXI, isso que Kardec coloca aqui, o progresso é inegável. Apesar de ainda haver muita injustiça, muita coisa a ser modificado, comparativamente, século XXI, século XX, século XIX, XVIII e assim, comparando, por exemplo, com a Idade Média, a nossa justiça hoje é infinitamente superior à época da Idade Média, né? Tá. Uma boa pergunta da Silvia. Como podemos ver as prisões, não é só em Mato Grosso, no Brasil como um todo, né? Vejamos que tudo isso que acontece no nosso país é o arrepio da lei. Por quê? O que acontece nas prisões é diferente do que acontece nos hospitais, Silvia? Vejamos, na prisão nós temos pessoas que cometeram crimes. Nos hospitais temos pessoas que cometeram crimes? Não. Mas você vai num pronto-socorro qualquer, um hospital público, e você vai ver a calamidade que está ali. E por quê? Porque nós ainda temos governos extremamente corruptos que desviam recursos de todos, que era da população, para os próprios bolsos. O que nós estamos vendo aí cada dia com a Operação Lava Jato e outras operações em curso no país. São esses desvios de recursos de toda a sociedade para mãos de poucos. Agora, isso tudo é feito pela lei ou arrepio da lei? Então já é um avanço que na lei isso não existe. Agora as pessoas fazem, até com possibilidades, como nós estamos vendo hoje, de ir para a cadeia, mas continua fazendo. No passado era lei, é muito diferente. Colocava-se nos calabouços as pessoas com julgamento mínimo, com base na lei. Então já há um progresso. É claro que o progresso ele vai acontecer também no nível moral. Então, nesse nível moral ainda temos muito a crescer. Mas por quê? Porque nós ainda temos um país muito injusto, não do ponto de vista legal. Porque quem é da área do direito sabe que existem leis muito boas, mas elas não são cumpridas.
né? Mas não são cumpridas somente em presídios. Se fosse só em presídios, seria até menos mal, mas nas escolas, você vê a escola caindo aos pedaços, você vê hospitais, as pessoas morrendo à míngua nos hospitais, né? Nos presídios nem se fala, porque aí estão alijados da sociedade momentaneamente, né? Então é mais complexo ainda. Mas isso tudo serve para nós fazermos o quê? Há uma tendência de nós ficarmos revoltados e ficarmos vibrando negativamente para a psicosfera do país. Nós somos convidados não a vibrar negativamente com relação a isso tudo. Nós somos convidados a orarmos pelo país e utilizar os recursos que nós temos como cidadãos, usando o voto para buscar políticos que sejam mais condizentes com as propostas sociais para o povo, né? E utilizarmos o nosso recurso, porque uma das coisas que mais gera problemas no nosso país é a passividade do povo. O povo passivo e não pacífico, né? Porque o pacífico é aquele que se pacifica e auxilia a pacificação da sociedade. O passivo fica, não posso fazer nada. Podemos sim, a começar da mudança dos nossos próprios pensamentos, da forma como nós lidamos com as coisas. A passividade não faz parte da vida, mas podemos fazer esse tipo de escolha sim. Sim, o interesse pessoal ainda existe, mas nós estamos trabalhando, nós estamos refletindo não para ficar reclamando da sociedade, mas fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer, cada um, de verdade, né? Vejamos agora a questão 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? E aí, gente? Houve algum momento que a pena de morte foi necessária? Naquele tempo de barbárie da sociedade? Foi necessária em algum momento? Não, com toda certeza, né? Vejamos a resposta, que é muito significativa também. Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, em momento algum, a pena de morte foi necessária. Era o jeito mais fácil de se resolver as coisas. Agiu de uma forma contrária, mata-se o criminoso. E é uma visão extremamente materialista da vida, né? Porque achando que matando o criminoso, acaba-se com o crime. A pena de morte tem essa visão. Quanto mais materialista é a sociedade, mais ela quer a pena de morte. Aí o que acontece? Mata-se a pessoa, o corpo da pessoa, e a pessoa vai fomentar a violência da dimensão espiritual. O espírito continua violento e às vezes se vingando da própria sociedade. Então nós vemos que, como diz os benfeitores aqui, a partir do momento que nós vamos nos instruindo, compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, todos os excessos cometidos vão sendo repudiados e colocados no seu devido lugar. Tudo, nesse caso, é a ignorância que fomenta. Questão 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? E aí? Restringir a pena de morte já é um sinal de evolução? Exatamente, sim. Podes duvidar disso?
Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Então vejamos, a resposta é muito interessante. O que aconteceu na época da Inquisição? Em nome de Deus. Em nome de Deus, as pessoas eram levadas nos calabouços e lá, como diz o benfeitor aqui, às vezes eram simples acusados, nem se sabia, ou era uma falsa denúncia, e se infligiu torturas nessas pessoas até que elas assumiam crimes que nunca tinham cometido, né? Ou que se pensava ser crimes, bruxarias e coisa mais. Então, se nós compararmos a Inquisição da Idade Média, que não foi só na Idade Média, até os anos de 1800, em alguns países ainda havia a Inquisição, onde, em honra da divindade, se praticava torturas homéricas. Hoje, quando se reflete esse momento, o que acontece conosco? Quando nós refletimos sobre essas carnificinas da Inquisição, como que nós vemos hoje? Com bons olhos, com tranquilidade, naturalidade? E se nós refletíssemos que muitos desses atos nós mesmos praticamos? Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no último capítulo do livro, que ela fala dos novos obreiros do Senhor, ela coloca que muitos de nós na Igreja Católica fizemos tudo isso, que hoje nós achamos abominável. Então, mas que bom que hoje nós não faríamos isso, né? Sinal que nós evoluímos, que nós melhoramos, que hoje seria algo inadmissível para nós, mas que na época nós achávamos até que era justo. Nós falávamos que em nome de Deus e achava que Deus ficava feliz com os nossos atos injustos. Não deixava de ser injustos, mas nós acreditávamos que estávamos agindo com justiça. Então isso mostra o quanto tudo isso que os benfeitores estão colocando aqui a respeito da crueldade, do processo que nós vamos evoluindo, né, já aconteceu conosco. Não precisamos ir lá nos livros de história, basta fazer uma regressão de memória às situações do passado, né? Se nós tivermos algum trauma, alguma coisa, nós vamos ver que muitos desses processos nós fizemos, dessa tortura que eles dizem aqui. Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez mesmo se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então nós acabamos adiantando esse restante da resposta, né? Então muitas vezes nós achávamos perfeitamente natural aquilo que hoje vemos como algo abominável. Já fizemos, muito provavelmente, muitas torturas que nós achávamos justas, e hoje parece bárbaro. E aí o benfeitor coloca, né? As leis divinas é que são eternas. Cedo ou tarde a humanidade vai caminhar na direção das leis divinas, e nesse tempo remoto, como nós vimos na outra questão, o homem não precisará mais julgar outro homem, porque as leis estarão na consciência de cada um, serão cumpridas naturalmente por todos nós.
Agora nós vamos mudar de assunto, nós estamos vendo vários assuntos que são os flagelos sociais. Agora vamos ver a questão da miséria, a miséria material que nós temos no planeta. Nós já vimos a questão da crueldade, do assassínio, da pena de morte, agora a miséria. E nós vamos, no próximo encontro, nós vamos trabalhar aborto, eutanásia, suicídio, que ficou para o próximo. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E aí, gente? Tem gente que tem preguiça de trabalhar e entra na miséria? Sim, muita gente. Por preguiça. Agora, a sociedade tem alguma responsabilidade sobre isso? A responsabilidade que nós vivemos? A sociedade que vivemos tem a responsabilidade? Tem? Sim, tem. Exatamente, tem sim. Vamos ver aqui. Mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela a educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Vamos abstrair aqui da linguagem do século XIX. Aqui os benfeitores estão falando muito claro da responsabilidade. Então, a sociedade é a principal responsável por semelhante coisa. E onde está a responsabilidade? Na má educação. Na má educação que começa dentro do próprio lar, nas escolas ainda muito carentes de uma educação moral, mas principalmente na sociedade e na família, como nós vimos nos encontros anteriores, que é a família base da sociedade, onde a educação moral dos membros dessa célula base da sociedade vai ser feita. Então, quando nós não trabalhamos a educação moral, nós vamos ter pessoas ainda voltadas para situações equivocadas como essas da questão da miséria, de que não faz esforços para trabalhar verdadeiramente e como diz o benfeitor aqui, para superar as tendências perniciosas. E a pessoa intensifica as tendências. Uma boa pergunta aqui do Lieber. É esse tipo de situação que leva, por exemplo, ao sistema de castas, como tem na Índia, em que a pessoa nasce em determinadas castas e não podem evoluir socialmente porque nasceu naquela casta? Sim. É o movimento ligado ao senso moral que nós vimos agora há pouco. Vejamos que socialmente o que significa isso? Não é uma crueldade? Então, se é uma crueldade, significa o quê? Ausência de senso moral? Ou o que é? Falta de desenvolvimento do senso moral, porque a ausência não existe, como nós vimos no texto anterior. Se não há um desenvolvimento do senso moral, porque essa educação moral dos membros da sociedade não é exercitada, nós vamos ter sociedades profundamente injustas, como nós temos aqui no Brasil. Aqui nós não temos o sistema de castas, mas temos um movimento de indiferença social tamanha, a começar dos próprios governantes, que faz com que o país quase que tenha, na prática, um sistema de castas. Não é como na Índia, que não dá para migrar de uma coisa de uma casta para outra. Mas toda essa injustiça que ainda impera no país acaba gerando na prática um processo assim semelhante. E o que falta é exatamente o desenvolvimento do senso moral a partir da boa educação. Questão 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo,
com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. E aí, gente? O que pensar de pessoas que se locupletam com o supérfluo? E agora vamos adentrar um pouco mais. Se fazem isso desviando dinheiro público, por exemplo, com prejuízo daqueles a quem falta é necessário. Voltando à questão que a Silvia colocou, que vai faltar para a segurança pública, falta para manutenção de hospitais, falta para escolas decentes, falta para comida para a população, e pessoas se locupletando com supérfluo, que não é nem com o suor do próprio rosto que é ganho, tirado da sociedade por corrupção. O que nós podemos pensar dessa situação? Muito grave, não é? Quando a pessoa ganha com o próprio suor, já é grave, imagina nessa situação. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então vejamos que é um processo de crime perante as leis. Qual é a lei que mais se defrauda nessa situação? Uma lei específica que mais se defrauda. Amor, justiça e caridade. Essa lei é colocada praticamente de lado. Se a pessoa faz isso com esforço próprio, já é ruim. Agora, se ela fizer isso tudo, como a gente vê aí na mídia diariamente, as pessoas se fartando do bom e do melhor, e a população numa situação de penúria, o crime é muitas vezes maior. O comentário de Kardec: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. E que Kardec está falando aqui? Dos recursos, por exemplo, ar-condicionado, aqui é supérfluo ou necessário? Em Curitiba seria supérfluo, né? Em Cuiabá é gênero de primeira necessidade. E o que gerou isso? Não foi o progresso da civilização? É disso que Kardec está falando aqui. É um erro termos ar-condicionado aqui na Federação? Para quem pensa de uma forma limitada, dava para comprar quantas cestas básicas esses ares aí? E dá para pobre que não tem nada para comer. Se pensarmos dessa forma, nós vamos, aí sim, é o que Kardec está dizendo aqui, desconhecer os valores da civilização, e agora todo mundo vai ficar aqui se abanando, né? Hoje nem tanto, né, nesses dias de fresquinho do inverno cuiabano, que é de 25 graus, mas imagina mês de outubro, que faz 40, 45, né? Então, veja, é o avanço da civilização nos colocando necessidades que antes não tinha. Não tinha como ter, porque não tinha o que resolver essa necessidade. Há 100 anos atrás, as pessoas estavam com leque aqui, né? As mulheres com leque, os homens suando as bagas e todo mundo passando por essa necessidade. Mas já que tem a condição de superá-la, por que não? É o que Kardec está dizendo aqui. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Então, é uma necessidade que vai ampliando as nossas necessidades, que não significa o supérfluo do ponto de vista que nós estamos vendo aqui. Agora, todo o processo de excesso, o que vai gerar? Vamos supor que, em vez dessas cadeirinhas de plástico, nós estivéssemos aqui com cadeiras de veludo, com aquelas de massagem,
cadeiras todas cravejadas de pedras preciosas, como era antes, quando nós fazíamos antes nas outras religiões, né? E aí seria uma necessidade? Não, porque essa cadeira de plástico baratinha, ela é confortável, dá para sentar, né? Dá para você ter um certo conforto. Não precisamos de cadeiras de cetim ou de veludo cravejados de pedras preciosas, como nós achávamos que precisávamos no passado para servir a Jesus. Vejamos que isso é um supérfluo em qualquer época da humanidade. Já o ar-condicionado é uma necessidade no nosso clima. É o que Kardec está dizendo aqui. Vamos continuar com a reflexão que ele faz. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros explorem seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Olha que interessante a fala de Kardec. O fato de ser relativo não significa um relativismo, que é comum na sociedade de hoje. Tudo é relativo, mas não é isso que Kardec está dizendo aqui, do relativismo que tem havido. Porque o que ele está dizendo aqui? Cabendo a razão regrar as coisas. Então a razão nos leva a ver que no clima cuiabano o ar-condicionado não é supérfluo. Numa outra cidade, como Curitiba, que nós demos o exemplo, poderia ser supérfluo, dependendo Mas se for um ar-condicionado que esquenta o ambiente, como tem aquele de dupla, não seria necessário em Curitiba também? Imagina você num ambiente desse com 5 graus, né? Ou você estaria com um cobertor enrolado até o pescoço, ou estaria tiritando de frio, mesmo com casaco e tudo, né? E então a pessoa, tudo é relativo no sentido de que você trabalha com o senso moral. Agora, o grande problema é isso que ele coloca aqui. Os que vivem à custa das privações dos outros explorem seu proveito os benefícios da civilização. Principalmente aqueles que utilizam do trabalho do outro para se locupletar com o supérfluo, mantendo os seus funcionários, seus empregados na miséria. Bom, nós vimos um panorama geral desses flagelos sociais que nós estamos sendo convidados a ressignificar. No próximo encontro, nós trabalharemos aborto, a eutanásia e suicídio, que são outros flagelos sociais movidos pela não desenvolvimento do senso moral. Porque, apesar de hoje ter muitos países que legalizam o aborto, que legalizam a eutanásia, um pouco menos, mas não deixa de ser um processo de crueldade ligado à falta do desenvolvimento do senso moral, como nós vimos naquela questão. Então, isso nós vamos trabalhar no próximo módulo, no próximo encontro, e para ampliar nossas reflexões, vai ser o último deste módulo sobre as leis divinas nas relações sociais. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva agora. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida?
O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão dos flagelos sociais que ainda temos na Terra? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o desenvolvimento das virtudes cristãs que farão com que desapareçam os flagelos sociais, como a guerra, a violência, o terrorismo, a crueldade de um modo geral. Como você se vê contribuindo para construir um mundo assim? Você tem feito esforços para criar um clima de paz na Terra? Você tem orado pela paz do planeta, vibrado de forma positiva quando sabe de alguma notícia ligada ao terrorismo, às guerras de um modo geral, à violência? Ou tem entrado em sentimento de revolta ou de indiferença frente a tudo isso? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.